podcast Rima Teológica, um podcast cristão com doutrina e devoção. Podcast Rima Teológica, para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Após sair do pântano do desânimo com a ajuda de Auxílio, Cristão continuou pelo caminho com seu grande fardo nas costas, até que, de longe, ele avistou um homem vindo em sua direção e seus caminhos se cruzaram. O nome desse cavalheiro era Sábio segundo o Mundo, que vivia na cidade da Prudência Carnal, uma cidade próxima à cidade da Destruição, onde Cristão habitava. Sábio segundo o Mundo chegou puxando assunto com Cristão, dizendo: posso lhe dar um conselho? Se livre desse fardo, pois enquanto estiver com ele, você não ficará em paz e não desfrutará das bênçãos de Deus. Mas é justamente isso que eu preciso, livrar-me desse fardo. Mas quem te disse que seguir por esse caminho te ajudaria a se livrar do seu fardo? Um homem que parecia ser muito nobre e honrado, seu nome é Evangelista. Ele é um péssimo conselheiro. E qual era o conselho de Sábio segundo o Mundo? Ele disse que Cristão não deveria seguir por aquele caminho, mas por um caminho espaçoso, que é ao contrário das palavras de Jesus que nos adverte em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, que diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Vemos também que Sábio segundo o Mundo desprezou e criticou o Evangelista, demonstrando assim que homens mundanos desprezam os mensageiros do Evangelho. É o que nós vemos. Sábio segundo o Mundo disse também que, se Cristão não tivesse ouvido Evangelista, ele não teria caído no pântano do desânimo. Ele teria uma vida muito mais agradável. E disse também que se ele continuasse seguindo pelo caminho que Evangelista tinha apontado, ele iria ainda sofrer muito mais males. Aí Cristão vai dizer: mas eu preciso me livrar desse fardo. Sábio segundo o Mundo vai dizer que tem um caminho melhor e aponta para o cristão uma aldeia chamada Moralidade. Lá você encontrará um senhor chamado Legalidade. Ele tem a habilidade de ajudar pessoas a se livrar de fardos como o seu. E se você não encontrá-lo em casa, o seu jovem e atraente filho chamado Civilidade poderá ajudá-lo. E se você não quiser voltar para a cidade da destruição, gostará de morar na aldeia Moralidade. Consegue ver aquela montanha? Passe aquela montanha e a primeira casa que encontrar é a dele. Cristão se desviou do caminho
e seguiu ao encontro do Senhor Legalidade. Mas ao aproximar-se da montanha, achou ela tão íngreme e tão alta que ficou com muito medo. Medo até mesmo da própria montanha cair sobre ele e o esmagar. Sem contar que começou a sentir o seu fardo mais pesado. De repente, raios e trovões começaram a cair sobre a montanha. E Cristão começou a ficar com medo de ser fulminado. Cristão começou a se arrepender de ter aceitado o conselho do sábio segundo o mundo. Sabem por quê, caro ouvinte? O caminho de moralidade mundana não consegue tirar o fardo de ninguém, apesar de tentar disfarçar. Não consegue transformar o coração de fato. E buscar a redenção na legalidade e civilidade só irá mascarar o problema, mas jamais dará o alívio verdadeiro. A montanha que o sábio segundo o mundo apontou representa o Monte Sinai, onde Deus deu a lei a Moisés. E a lei não tem poder para remover o pecado. Na verdade, ela revela o pecado. Por isso dos raios e trovões, representando a ira de Deus, representando a santidade de Deus. E amplifica a nossa culpa, a lei de Deus. A lei tem um princípio didático, que é mostrar a nossa culpa e nos fazer desesperar. A lei tem o propósito de nos conduzir à convicção de pecado e mostrar também que devemos nos arrepender. Isso me faz lembrar de um velho hino que dizia: mas um dia eu senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Ou em outra tradução está a espada da lei. Apressado corri, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. É a lei de Deus que vai fazer a gente clamar, assim como Paulo, em Romanos 7, que disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas Paulo, na sequência, ele traz a resposta, que é o Evangelho, que sim, nos livra do fardo, ao dizer: graças a Deus pelo Senhor Jesus Cristo. E na sequência, em Romanos 8, versículo 1 em diante, ele vai dizer: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, quando o cristão se deparou com a montanha assustadora e realmente opressora, ele exclamou: quando os cristãos aos homens carnais ouvidos dão, saem do seu caminho e alto preço pagarão. O sábio segundo o mundo pode apenas mostrar ao santo o caminho da escravidão. Até que Evangelista veio ao seu encontro. E Cristão começou a se sentir envergonhado. Evangelista o advertiu sobre o que acontece com aqueles que se desviam do caminho, e exortando com as próprias palavras do livro o qual o cristão tinha, começou a falar de como sábio segundo o mundo era pernicioso contra os peregrinos do caminho. Aí Cristão começou a se sentir perdido. E Evangelista também falou a respeito do quão tenebroso era aquela montanha para aqueles que buscavam se justificar mediante a lei. E ele clamou em alta voz aos céus para confirmar o que dissera, e de repente raios e trovões surgiram novamente, fazendo os cabelos do cristão se arrepiar. E assim Cristão perguntou: Senhor, o que você pensa? Existe esperança para mim? Posso voltar e continuar o trajeto até a porta estreita? Peço perdão por seguir o conselho deste homem, mas o meu pecado pode ser perdoado? Seu pecado foi imenso, pois agiu mal 2 vezes. Desviou-se do que é bom e tomou caminhos proibidos. Entretanto, o porteiro irá recebê-lo, pois tem boa vontade para com os homens. Em seguida, Cristão preparou-se para voltar, e Evangelista, depois de beijar-lhe, sorriu e lhe desejou uma jornada de sucesso. Deste modo, Cristão se apressou, sem falar com qualquer pessoa no caminho. Ele viajou rapidamente, como alguém que sabe que se encontra
em terreno perigoso, até chegar novamente ao local onde abandonou o caminho para seguir o conselho do Senhor sábio segundo o mundo. Nesse momento, Cristão alcançou o portão, ou a porta estreita, na qual estava escrito: batei e abrir-se-vos-á. Ele, que entrada requer, deve a porta bater. Não precisa duvidar, mas entrar, pois Deus pode amá-lo e seu perdão conceder. Entretanto, ele bateu diversas vezes, dizendo: será que esse é o meu momento de entrar? Quem está lá abrirá para me perdoar? Um rebelde, não merecedor sei que sou. Então, não deixarei de entoar seus louvores eternos nas alturas. Finalmente, uma autoridade, com o nome de Boa Vontade, se aproximou do portão e perguntou quem estava ali, de onde viera e o que desejava. Eu sou um pobre pecador, com um fardo pesado. Venho da cidade da destruição, mas estou indo para o Monte Sião. Assim posso ser liberto da ira vindoura. Informaram-me que esta porta é o caminho, aquele lugar, e quero saber se você está disposto a deixar-me entrar. Boa Vontade disse, com toda alegria no coração, e assim abriu o portão. Vale lembrar que o Monte Sinai, que falamos agora há pouco, representa a lei de Deus. E o Monte Sião representa o Evangelho de Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Amém? Aqui quem fala é Guilherme Zamba e esse é mais um episódio do podcast Rima Teológica, série O Peregrino. Paz!